A Legg contava a Michelle há anos que ele continha um esqueleto médico de sua época como enfermeira e era o tipo de coisa que poderia render uma boa pecadinha com outro vizinho. Elas então abriram esse pacote e um líquido fétido escorreu pelo asfalto. Um cheiro forte subiu e as fez parar. Lá dentro, envolto em 40 camadas de plásticos, estava o corpo mumificado de um homem. Oi, seus lindos! Tudo bem com vocês? E antes de começar o vídeo, já vou pedindo aqui para você clicar em se inscrever e me seguir nas minhas redes sociais, que tem conteúdo novo para vocês todos os dias. E vamos começar o vídeo hoje, então vem comigo. E no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, vamos falar dessa história escabrosa que foi essa mulher escondendo o corpo do marido por 18 anos. Mas vamos começar do começo. E na tarde do dia 24 de novembro de 2000, as vizinhas Michelle James e a Ryan Lee entraram no jardim comunitário do conjunto habitacional W House em Bedell, County. Entre os pertences deixados lá de fora após a recente morte de Legg Ann Sabine, 74 anos, havia um pacote grande e bem embrulhado. O marido de Legg, John Sabine, não era visto com vida desde 1997. Para quase todos em Bedell, Legg Ann Sabine era simplesmente Legg louca, uma excêntrica divertida que reinava nos jardins comunitários da comunidade e convidava regularmente jovens da região para o seu apartamento. Ela era vivaz e falante, o tipo de mulher que causava impacto. O seu sotaque era peculiar, algo entre galês e algo mais estrangeiro, com um leve neozelandês que ela nunca explicou. O seu apartamento estava quase desprovido de fotografias pessoais, com exceção de uma imagem em preto e branco dela mesma se apresentando como cantora de boate na Austrália, que ela guardava como uma espécie de monumento a uma carreira que nunca se concretizou. Ela contava histórias diferentes para pessoas diferentes e nenhuma dessas histórias batia. Para uma vizinha, ela tinha sido uma supermodelo. Para outra, a ex-esposa de um milionário. Para outras, uma estrela de cabaré e outrora famosa, cujo nome tinha significado em Sydney. Ela mencionou de passagem que tinha 5 filhos em algum lugar. Ninguém na vila jamais os viu ou ouviu falar deles. O seu marido explicava quando alguém perguntava sobre os filhos e que havia deixado por outra mulher há anos atrás. Lynn Williams, que trabalhou como cuidadora de Sabine em seus últimos anos, lembrou que Legg lhe impedia repetidamente para mover um pacote embrulhado que estava no jardim comunitário e sempre ela ficava insistindo que era o esqueleto médico de sua época como enfermeira. Certa tarde, então, as duas mulheres estavam sentadas tomando chá e Legg mencionou o assunto novamente. A Williams riu e disse que esperava que não fosse um esqueleto de verdade. Mal ela sabia. Legg olhou para ela e disse, nunca se sabe, Lee. Algum tempo antes de sua morte, a Legg visitou seu cabeleireiro local e disse a ele que as pessoas iriam falar dela depois que ela se fosse. Que ela poderia ficar, então, famosa. E foi isso realmente que aconteceu, né? E ele perguntou por quê, então ela respondeu, por causa do corpo na sacola. A Legg Ann Sabine nasceu no país de Gales, um fato que ela nunca revelou a ninguém em Bedell. Ela havia sido abandonada pela própria mãe quando criança, passando por parentes e lares de acolhimento e administrado pelo Estado e carregou essa história por décadas sem jamais reconhecer. Era talvez a coisa mais honesta sobre ela e ela a manteve completamente oculta de todo mundo. A Legg conheceu John Sabine em um hospital de Londres no final da década de 1950 e ela tinha 17 anos na época. John tinha 29 anos e era veterano de guerra da Coreia e contador, já casado e com 2 filhos de um relacionamento anterior. Quando a Legg engravidou, o casal fugiu junto. Eles se casaram em 1960 e tiveram 5 filhos. A Susan, o Steve, o Marty, a Jenny e a Lynn. A família que construíram foi alicerçada na estabilidade desde o início. Em 1969, Legg e John levaram seus 5 filhos para uma creche em Auckland, na Nova Zelândia, e disseram que voltariam, mas nunca retornaram para buscar as crianças. As crianças tinham idades entre 11 e 2 anos de idade.
Durante a década seguinte, elas vagaram por lares adotivos, enfrentando instabilidade e abuso e carregando o peso particular de terem sido abandonadas por ambos os pais simultaneamente. De uma forma muito perturbadora, a Leigh e o John não haviam simplesmente desaparecido. Eles se mudaram para Sydney, na Austrália, onde a Leigh seguiu a carreira de cabaré que sempre almejara. A história estampou as manchetes de toda a Nova Zelândia. Quando o casal reapareceu no início da década de 1980, alegando que haviam acabado de juntar dinheiro suficiente para retornar e estavam ansiosos para reunir a família, uma breve esperança surgiu. Mas logo se dissipou. Pessoas que conheceram o Sabine durante a gravidez se apresentaram para confirmar que o casal havia vivido sob o sobrenome Marsh no extremo sul da Ilha Norte durante todo esse tempo, contradizendo diretamente a versão de Lake. Já em 1984, a Leigh e o John expulsaram seus 2 filhos mais novos de casa. A Jenny, de 19 anos, foi presa sobre acusações de abuso e esperava-se que a Leigh testemunhasse como a principal testemunha contra a própria filha. O caso desmoronou quando a Leigh desapareceu semana antes do início do julgamento. Pouco depois, o casal disse aos vizinhos que iriam passar férias no norte do país. E nessa de passar as férias no norte do país, eles não voltaram. Haviam abandonado os filhos pela segunda vez. Já no ano seguinte, eles reapareceram no Reino Unido e em 1997 estabeleceram-se em Badal, levando consigo o filho mais velho, o Matt. O Matt manteve-se solidário com os pais e durante anos nutriu a esperança silenciosa de que a família ainda pudesse se reunir. Com o tempo, aceitou que isso não aconteceria e nunca mais ele viu os irmãos. Os filhos que ainda estavam na Nova Zelândia perderam o contato com os pais em meados da década de 1990. O John, segundo pessoas que conheceram a família naqueles últimos anos, estava cada vez mais arrependido do que haviam feito com as crianças. A Leigh não. O John Sabine então assinou o contrato de arrendamento do apartamento que eles moravam em fevereiro de 1997. Ele tinha 67 anos e em abril ele deveria ter buscado uma receita médica de renovação no consultório do clínico geral, mas ele nunca apareceu para buscar essa receita. A Leigh dizia a todos que pensava que ele havia deixado por outra mulher e começado uma nova vida em outro lugar. Já em 2000, durante o telefonema com a sua filha Jane, Leigh revelou que John havia falecido e não deu mais detalhes. Mas o nome de John permaneceu no cadastro eleitoral no endereço de Bedell. Sua pensão continuou sendo recebida por anos após o seu desaparecimento. No dia em que seu corpo foi encontrado no jardim em frente ao apartamento dela, em novembro de 2015, ele ainda constava como residente dessa comunidade. Após encontrarem o corpo do John Sabine, a Michelle foi levada para interrogatório e a polícia não encontrou nada que ligasse ao crime e a liberou. Ela retornou à vila e foi acusada de assassinato por moradores que se recusaram a acreditar nela. O Conselho Municipal acabou por realocá-la. Desde então, ela foi diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático. Identificar o corpo provou ser muito mais difícil do que os investigadores esperavam e os registros dentários e o número de série de uma prova de Quaril não apresentaram correspondência com hospitais ou clínicas locais. Então, entre os pertences que Leigh havia dado aos vizinhos nas semanas anteriores à sua morte, a polícia encontrou uma certidão de óbito de John Sabine. Nela constava que ele havia falecido em decorrência de uma doença. Os policiais usaram esse documento para descartar completamente uma vítima. Após uma análise mais detalhada, a data no certificado contradizia a data de nascimento oficial de John. Tratava-se de uma falsificação. Enquanto isso, a análise forense das roupas da vítima retrocedeu consideravelmente a cronologia do ocorrido. O pijama encontrado no corpo tinha a etiqueta da Saint Michel, uma marca descontinuada pela Marks & Spencer em 1999. Uma sacola da Tesco encontrada dentro do embrulho também datava do final da década de 1990. Deram conta que a morte não havia ocorrido recentemente. A amostra de DNA foi obtida de Chris Sabine, um fazendeiro de North Hampshire, filho de John durante seu primeiro casamento na Inglaterra. Os filhos de Sabine na Nova Zelândia nunca souberam de sua existência. A correspondência foi confirmada. O corpo era de John Sabine.
A Lake agora era a principal e única suspeita, mas ela estava morta havia um mês. A polícia então recuperou o sapo de pedra ornamental que Lake mantinha ao lado da cama em seu apartamento. Ela o havia dado a uma vizinha nas semanas anteriores à sua morte, juntamente com outros pertences que distribuiu discretamente pelo prédio. A análise do sapo revelou vestígios do sangue de John Sabine em sua superfície. Também foram encontradas as impressões digitais de Lake Sabine. Uma antiga conhecida então revelou um detalhe que guardava há 18 anos. Ela se lembrou de um telefonema com Lake em 1997, pouco depois do desaparecimento de John. Durante a conversa, Lake lhe contou que havia batido em John com um sapo de pedra porque ele a estava irritando. A mulher não soube o que pensar na época. Ela sabia que Lake exagerava, inventava histórias e encenava. Então, ela não contou nada para ninguém, pensando que era só mais uma história da Lake. O patologista forense Dr. Richard Jones determinou que o John morreu devido a um traumatismo craniano grave causado por objeto contundente. O formato do olho saliente e da pata traseira do sapo coincidia precisamente com o padrão de fraturas no crânio de John. Os policiais concluíram que Lake havia atacado John enquanto ele dormia. A principal teoria sobre o motivo era simples. A crescente culpa de John pelos 5 filhos que eles haviam abandonado se tornara tempo algo com que Lake não conseguia sobreviver. Lake Sabine faleceu em 25 de outubro de 2015, menos de um mês antes de os restos mortais de seu marido serem encontrados no jardim que ela contemplava diariamente. Ela não foi a julgamento e não prestou depoimento por motivos óbvios, né? Em 2014, um ano antes de sua morte, a Lake escreveu uma carta para sua filha Jane e incluiu uma foto de uma fênix. Como a fênix, ressurgirei das cinzas e o sono me obedecerá e jamais te visitará, pois meus olhos estão sobre ti para sempre. Cumpri minha sentença de vergonha e culpa. Agora é a tua vez de fazer o mesmo. Sua Nemesis Lee Sabine. A Jane Sabine tinha 2 anos quando seus pais a deixaram em uma creche em Auckland e nunca mais voltaram. Ela então passou uma década em lares adotivos e foi expulsa da casa dos pais aos 19 anos e nunca recebeu uma explicação para nada disso. Ela deu apenas uma declaração sobre o caso, dizendo: "Não tenho dúvidas de que minha mãe era capaz de cometer um assassinato", disse ela. E assim, a Lake Sabine não acabou com a própria vida, como também acabou com a vida do marido e com a vida dos próprios 5 filhos, que infelizmente, né, tiveram que lidar com todos estes transtornos ao longo da vida e também após a morte, tanto dela como do pai, descobrindo que a própria mãe tinha matado o seu pai. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês, então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse caso, porque eu achei bizarríssimo a forma que essa mulher era fria e foi calculista, e mesmo ela dando várias pistas ali do que era capaz de fazer, ninguém acreditou, e a comunidade colocou a culpa em outra pessoa, né, que tinha encontrado o corpo do John Sabine. E agora eu quero saber a opinião de vocês, então deixa aqui nos comentários, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, um beijo.